Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver. Surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto, ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para a frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime.
Então ele ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta. Tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu-bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície. E é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe, mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. Ah, é o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa. E então, ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos. E sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 quilômetros abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas às vezes ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que esconde em suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de 1.000 metros.
As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula-flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4.000 e 6.000 metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase 1.000 metros. Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6.000 metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito, mas aparentemente é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias, mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são 2 vezes mais lentos do que nós normalmente andamos. Eles nadam a uma velocidade de 1,2 km por hora. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver. Mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano, e eles têm em média 6 metros de comprimento, o que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, e esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. Eles têm maior probabilidade de passar por problemas difíceis em seu ambiente ou de se defender de predadores que os perseguem. Além disso, o corpo fica maior quando as temperaturas são mais baixas. O tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito, assim como as aranhas marinhas gigantes. As aranhas do mar são geralmente comuns, e você encontra algumas muito pequenas, com 1 milímetro, mas nas partes mais profundas da Antártida, elas se tornam gigantes de 1 metro de comprimento. Elas crescem tanto porque a água fria tem mais oxigênio.
Dessa forma, mais oxigênio se difunde no corpo do animal, o que permite que ele cresça, sim, tanto como criatura quanto como pesadelo. E quanto a esse verme tubular gigante? Os pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. O calor vulcânico é um fator que as faz funcionar. À medida que a água se infiltra através de falhas ou rachaduras na rocha, esses respiradouros mudam de direção. Quando a água sai do respiradouro, ela é rica em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria ao contato com essa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes tubulares. Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não só não são incomodados por esses respiradouros tóxicos e pela temperatura quase fervente da água, como também desenvolveram ecossistemas inteiros no local. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos. Portanto, não se trata de fotossíntese, mas de um processo chamado quimiossíntese. E esses vermes tubulares não têm boca, essas bactérias vivem dentro deles. História estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores atingem até 2 metros de altura. Os isópodes gigantes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano a 500 metros ou mais baixo, longe da luz solar, parecendo um bicho-pau monstruoso. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, na esperança de encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras em forma de gancho nas extremidades das pernas. Os isópodes as utilizam para se manterem mais estáveis enquanto se movimentam no fundo do oceano. Como não há luz, eles têm antenas longas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca de metade do comprimento de seu corpo. Os isópodes gigantes também têm olhos bem grandes em comparação com o tamanho de seu corpo. Eles podem ter mais de 30 centímetros da cabeça à cauda. E esses caras são muito pacientes. Lembra que dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Eles podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine isso! Fico com fome só de falar. Em 2006, um biólogo fez uma pesquisa para comparar as diferenças entre as regiões rasas e profundas do mar. Ele percebeu que o fundo do mar reflete a regra da ilha. Primeiro, partes isoladas da Terra desenvolvem uma biodiversidade que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de pequenos organismos cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra. Os recursos são limitados, mas também a concorrência e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do fundo do mar. É muito caro e complicado realizar esse tipo de pesquisa, então vamos esperar que mais tempestades furiosas nos mostrem pelo menos parte do mundo monstruoso que as profundezas frias do oceano. Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar existem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra, de verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias.
Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente, e não é o que você espera: a água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba de leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ele é conhecido como um sifonóforo, e existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que é ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O Tilossauro pertencia à família dos Mosassauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O Tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o Oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista.
Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O mosasauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em 2 fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o mosasauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? Há muitos peixes no mar. Alguns deles são totalmente parecidos com o Nemo ou a Dory. Depois há o peixe borboleta e o guppy chique, que é de fato muito chique. E depois a... Que diabos é isso? Eu definitivamente não pagaria por uma experiência de mergulho para ver esse cara. O peixe pescador tem o título não oficial de animal mais feio do mundo. Mas eu não me atreveria a dar essa notícia a ele. Existem mais de 200 espécies de tamboril nadando atualmente em algum lugar nas profundezas sombrias dos oceanos Atlântico e Antártico, até 1,5 km abaixo da superfície. Algumas delas preferem condições de vida diferentes, os ambientes tropicais rasos. Os diferentes tipos de tamboril variam em forma e tamanho, desde o famoso diabo negro do mar até o peixe-sapo, o tamboril, o peixe-futebol, o peixe-ganso, o peixe-morcego e o sapo marinho. Os maiores podem ter até a metade do comprimento de uma cama de tamanho normal, mas a maioria tem menos de 30 centímetros. Como as opções de refeições onde esses animais vivem não é muito grande, eles tiveram que criar uma estratégia de caça exclusiva. Não desperdiçam sua inestimável energia vital para seguir uma presa em potencial. Em vez disso, usam um pedaço da espinha dorsal que fica acima de suas bocas como uma vara de pescar. Daí o nome do peixe pescador. Na extremidade dessa vara há um saco de bactérias bioluminescentes que brilha intensamente no escuro. A luz atrai a presa e tudo o que o peixe tem a fazer é esperar e depois saborear seu almoço entregue diretamente em sua boca. Seus corpos são flexíveis e enormes, de modo que eles podem facilmente engolir a presa que tenha 2 vezes o seu tamanho. Os peixes pescadores de águas profundas comem tudo o que encontram. As espécies que vivem em águas mais rasas não são exigentes e podem comer de tudo, de camarões a caramujos e peixes pequenos. No entanto, somente as fêmeas do tamboril têm a característica bacana da vara de pescar. E quanto aos machos? Encontrar uma alma gêmea no fundo do mar não é tão fácil. Quero dizer, literalmente, não há nenhuma luz lá embaixo. Além disso, há temperaturas frias e baixos níveis de oxigênio. Os peixes agulha não podem se dar ao luxo de ter muitos encontros nessas condições, portanto, eles se acasalam para sempre. E antes que você se surpreenda, devo lhe dizer que eles fazem isso de uma maneira muito especial. Os peixes anjo machos são muito menores do que suas fêmeas. O contraste é tão marcante que, quando os pesquisadores começaram a se interessar pela vida amorosa deles, pensaram que os machos eram, na verdade, filhotes ou larvas que ficavam ao lado de suas mães. Certas espécies de tamboril macho têm receptores que os alertam de que há uma fêmea por perto. Após o acasalamento, o macho morde a mulher e fica preso à cabeça, à barriga, perto da cauda e em outras áreas que ele pode acessar. Enquanto eles se transformam juntos para sempre, o peixe fêmea recebe as células
o DNA e os órgãos reprodutivos do macho, mas perde suas células de resposta imunológica. O macho recebe alojamento e nutrição gratuitos e permanentes. Considerando os preços atuais dos imóveis, isso parece um sonho. Mas essa acomodação é compartilhada por até 8 machos e eles não podem se mudar se quiserem. É improvável que você encontre esse peixe de águas profundas na vida real, mas se encontrar um peixe pescador no seu videogame favorito, lembre-se de que você pode facilmente nadar mais do que ele e torná-lo mais gentil com flechas tranquilizantes. Depois de fazer amizade com ele, o tamboril pode te ajudar a descobrir novas áreas com seus casulos bioluminescentes. De volta ao mundo real, na zona crepuscular do oceano, cerca de 198 a 1005 metros de profundidade, o peixe pescador não é a única criatura que você tem sorte de provavelmente nunca encontrar. Muitos dos habitantes locais parecem ter saído diretamente de filmes de ficção científica ou de terror, mas isso é porque eles tiveram que se adaptar a esse mundo escuro e profundo. Fiz o possível para prepará-lo para as criaturas que você vai encontrar, começando com o dente de leão comum. Eles passam a maior parte de suas vidas nas profundezas, mas à noite vão para a superfície para comer. Esses indivíduos são mais ativos do que a maioria dos outros habitantes do fundo do mar. Eles não esperam que o alimento venha em sua direção, mas o seguem e o pegam com seus longos dentes famintos. Eles não têm uma lâmpada embutida como os peixes pescadores, por isso desenvolveram um ótimo olfato e usam o máximo de luz solar que conseguem obter nas profundezas para se locomover. Às vezes, até mesmo a sombra de uma possível presa que esteja passando é suficiente para que eles passem para o modo de ação. E, embora não pareçam muito charmosos, eles são totalmente inofensivos para os seres humanos se você encontrar um deles. Stoplight Loosejaw parece um ótimo nome para uma banda alternativa, mas na verdade é outro residente das profundezas do mar com hábitos de caça furtivos. Ele tem fotóforos especiais que produzem luz sob cada olho. Eles emitem luz verde e vermelha como um semáforo, daí o nome do peixe em inglês, stoplight. Ao contrário de outros peixes, esses indivíduos quase nunca saem das zonas crepúsculo e meia-noite. Sua mandíbula inferior tem 1/4 do comprimento total do corpo, e o stoplight a mantém aberto o tempo todo, na esperança de conseguir algum almoço. Ele parece um predador feroz, mas prefere principalmente zooplâncton como uma sobremesa ocasional de camarão, krill e peixe. Tenho certeza de que você não esperava encontrar um híbrido de enguia e pássaro, mas aqui está ele. A enguia esbelta tem um bico muito parecido com o de um pássaro, com pontas curvas. O bico é equipado com pequenos dentes em forma de gancho que as enguias usam para capturar as antenas dos deliciosos camarões. E ela é realmente esbelta, chegando a 1,5 metro e pesando apenas alguns gramas. Os cientistas não conhecem todos os segredos desse tipo de peixe, pois é muito difícil estudá-lo em seu habitat natural. Mas parece que eles só produzem filhotes uma vez na vida e depois morrem. Lulas de vidro gostam de levar a vida com calma e seguir o fluxo. Elas são preenchidas com uma solução que é mais leve do que a água, de modo que não precisam fazer nenhum esforço para se movimentar no fundo do mar em busca de alimentos e parceiros. Essas criaturas são transparentes, de modo que se misturam a qualquer paisagem e nem mesmo projetam uma sombra quando estão se movendo, o que é uma ótima tática de sobrevivência. Se o perigo as encontrar, elas podem se transformar em uma bola irregular, empurrando a cabeça e os tentáculos para dentro da cavidade do manto. Também podem liberar tinta no manto e passar de um corpo transparente para um preto. Essa mesma tinta pode protegê-la contra baleias e aves marinhas famintas. Outra tática que as lulas usam para espantar predadores é ativar seus órgãos emissores de luz ao redor dos olhos. Estou ficando com fome. Será que eu posso fazer um lanche com este pepino do mar? Ai, ele está se mexendo! Então acho que ele não é da turma da salada, afinal de contas. Esses companheiros de corpo mole vivem em todas as partes do oceano, desde águas rasas até o mundo subaquático profundo. A maioria deles se move lentamente com seus pés minúsculos, mas alguns se arrastam flexionando o corpo. Os pepinos do mar podem soltar seus órgãos internos quando um predador se aproxima. Esses órgãos pegajosos distraem o intruso e o pepino feliz segue em frente e simplesmente deixa os órgãos crescerem novamente. O que é esse brilho ao longe? Parece que alguém deixou cair pedras preciosas na água. Isso é uma safira marinha.
também conhecida como o animal mais bonito que você nunca viu. Alguns machos desse tipo de copépode podem mudar de cor, de azul profundo para roxo, vermelho ou dourado. Um segundo depois, eles desaparecem, e então estão de volta brilhando intensamente. O segredo dessa mágica é que seus corpos são transparentes e refletem a luz de forma diferente em determinados ângulos. Parece que essa é a maneira de se comunicarem entre si e atraírem parceiros. As safiras marinhas fêmeas não têm o mesmo superpoder, mas seus olhos são maiores do que os dos machos, provavelmente para identificá-las à distância. Os machos vagam livres e selvagens, e suas fêmeas ficam nos palácios de cristal de estranhas gelatinas em forma de barril chamadas salps. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação mais viajadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. E, estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos que é responsável pelo mistério dessa área, é a falta de explicação ou de destroços encontrados. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que certa noite, quando estava no convés do navio, notou que uma luz gigante apareceu à distância, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção, e ela emitia leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi encontrado. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma enorme operação de busca foi realizada. Barcos e aviões revistaram o Triângulo das Bermudas por quaisquer sinais das aeronaves. Um dos barcos que fazia a busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. Ele levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi encontrado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi iniciada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, sem obter resultados. O Triângulo das Bermudas tem um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades surgem rápida e inesperadamente e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perder. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nunca viram a mudança de clima chegando. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. Vagalhões é como são chamadas as ondas de tempestade extremas pelos cientistas. Isso ocorre quando diferentes padrões climáticos acontecem simultaneamente e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que essas ondas parecem paredes de água gigantes. Essas ondas podem explicar por que os navios somem rápido e sem deixar vestígios. Ao largo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É também chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nesta área sem deixar vestígios. O navio Kaiomaru 5 foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como uma zona de perigo e os marinheiros são encorajados a evitá-la. Algumas pessoas culpam atividades paranormais extraterrestres pelos desastres. Outras supõem que a causa são fenômenos naturais furiosos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias são as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano na área das Bermudas do Pacífico. Esse gás tende a disparar e, quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e facilmente afundar um navio. Por causa dessa reação química, não haverá nem traço de vestígios. Disse que os vulcões subaquáticos são outra possível explicação para o Triângulo do Dragão. Na verdade, eles podem engolir até mesmo pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É uma coisa bastante comum nesta área que algumas delas desapareçam debaixo d'água e outras surjam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo, então ninguém tem certeza de quão grande ele é na realidade.
Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de partir para a costa da Flórida. Tem algum mistério sobre o que eles estavam realmente fazendo. Eles disseram aos seus pais que estavam indo pescar, mas disseram aos amigos que iriam para as Bahamas. Pouco depois de saírem, uma linha de tempestades se moveu em direção à área e nunca mais tivemos notícias deles. Foi realizada uma busca enorme, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi localizado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns objetos pessoais dentro. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas é a de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. Os navios e aviões desaparecidos e equipamentos erráticos, de acordo com ele, são causados por raios de energia liberados pelos cristais especiais de energia que alimentam Atlântida. Embora isso pareça bobagem, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem o seu livro ao redor do mundo. Anteriormente, bússolas não funcionavam bem no Triângulo das Bermudas, já que as linhas dos 2 polos coincidiam, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, a sua bússola se comportará de forma estranha, mas o norte magnético está em constante movimento e agora está muito além do triângulo. Então a navegação está boa, o material eletrônico também está bom, mas o combustível do iate acabou, já que você esqueceu de desligar o motor. Nenhuma lenda diz que piratas dos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas, ou que o holandês voador faz com que outros navios desapareçam. Uma teoria popular é que os navios viajam para o passado ou futuro distante através de um portal do tempo no Triângulo das Bermudas. Felizmente, tudo isso são mitos, e você está sentado em nossa realidade e ainda esperando por socorristas. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos últimos séculos, eles poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que os navios eram feitos de madeira e eram mais leves. As lulas envolviam os convéses com seus tentáculos fortes, faziam buracos nos cascos dos navios com seus bicos afiados. As ventosas dentadas podem quebrar mastros e rasgar as velas. A água enchia os porões e subia lentamente para o convés. Os navios afundavam em questão de minutos. Os sobreviventes chegavam à costa e contavam a todos sobre monstros enormes. Foi assim que as lendas do Kraken surgiram. Felizmente, agora as pessoas têm sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Dizem que a principal razão pela qual este lugar é tão enigmático deve ser os campos magnéticos que formam este triângulo sinistro. O fundo do oceano é feito de pedras contendo muita magnetita. É parecida com o ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita no fundo do oceano, o que pode iniciar uma espécie de conflito entre os dois. Muitas vezes, pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no fundo do oceano ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Os campos magnéticos tendem a mudar de posição, assim como as placas tectônicas e até mesmo os continentes, embora nunca percebamos isso. O céu geralmente é muito claro lá, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais na área. Algumas afirmaram ter visto grandes blocos de gelo caindo dos céus, e a tripulação até conseguiu pegar um como prova. Parece que o Triângulo das Bermudas tem lugares semelhantes não apenas na Terra, mas até mesmo no espaço. No entanto, as naves espaciais geralmente não desaparecem no ar. Tipo, não tem ar. Esta área anômala é muito grande e se estende logo acima do Atlântico Sul. Ocupa a área do Chile ao Zimbábue e fica bem no ponto em que os cinturões de radiação Van Allen estão mais próximos da superfície do nosso planeta. A Terra tem 2 desses cinturões, que são úteis para prender as partículas que disparam do Sol. Eles fazem um ótimo trabalho protegendo a Terra da radiação. O campo magnético lá é mais baixo, por isso permite que o cinturão de radiação da Terra se aproxime da superfície. Sempre que um satélite passar por ele, ele será exposto à radiação, o que pode levar a sérios danos. Então nenhum satélite pode tirar fotos dele. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Ainda assim, há poucas evidências de que todos esses triângulos sejam realmente perigosos. Muitos acreditam que o próprio Triângulo das Bermudas provou ser repetidamente nada além de uma obra de ficção. Na verdade, alguns naufrágios, como o do Ellen Austin, ganharam popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas.
O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que ele seja mais perigoso do que outras partes dos oceanos do mundo. Então, a tripulação do Ellen Austin, em 1881, nem estava ciente do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos com medo dele. O que você acha? Se você pudesse mergulhar na misteriosa escuridão das profundezas do oceano, quem sabe o que você encontraria? Lendas com centenas de anos mencionam alguns monstros marinhos gigantes escondidos nas profundezas bem abaixo das ondas do oceano, como o Kraken, o monstro do Lago Ness, a Hidra, o Leviatã e muito mais. Ok, ninguém jamais viu esses monstros, mas ainda existem aranhas marinhas estranhas e extraordinariamente grandes, lulas, vermes e muitos outros animais que cresceram muito mais do que esperávamos. Dê uma olhada na lula gigantesca das águas subantárticas. Ela é cerca de 14 vezes mais longa do que a Nototodarus loani, que vive perto da Nova Zelândia. E no fundo do Oceano Pacífico, há uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. Os oceanos contêm cerca de 96,5% de toda a água do nosso planeta. Cerca de 80% de toda a vida na Terra que descobrimos está sob as ondas oceânicas. Não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% do oceano. Na verdade, mapeamos Marte melhor do que o fundo do mar. A pressão lá embaixo é insana e faria você se sentir como se estivesse segurando quase 50 jatos jumbo. E as temperaturas em tais profundidades são extremamente baixas. As condições nas profundezas abaixo da superfície oceânica são duras, então as criaturas que vivem lá precisam se ajustar. É por isso que muitas delas ficaram muito grandes para sobreviver. As criaturas que vivem em profundezas frias e escuras são tão grandes por causa de um fenômeno chamado gigantismo do fundo do mar. Quanto mais fundo você for abaixo da superfície oceânica, menos luz solar terá. É por isso que as temperaturas caem drasticamente. O resultado é o aumento do tamanho das células e vida mais longa das criaturas. Além disso, essas criaturas não têm tanto oxigênio quanto os animais marinhos que vivem em partes mais rasas, e suas fontes de alimento são mínimas. Grande parte da comida que recebem vem de águas mais rasas, e apenas um pouco vai até as partes mais profundas. E quando não há comida suficiente, ser grande é uma vantagem. As criaturas maiores podem se mover mais e mais rapidamente para encontrar algo para comer. O metabolismo delas funciona mais devagar. Elas não digerem a comida tão rápido, então podem armazenar alimento e conservar energia para tempos difíceis, quando não conseguem encontrar nada para comer. Também não precisam regular a temperatura corporal, o que as ajuda a economizar energia, a qual podem transferir para outros processos corporais. Elas amadurecem mais lentamente e mais tarde do que aquelas que vivem em águas rasas. A maioria das espécies de peixes que vivem em águas profundas vive 30 anos ou mais. O peixe-relógio, por outro lado, vive até 150 anos. Este carinha cresce até 7 metros de comprimento e pesa até 1,5 toneladas. Mas ele cresce para ficar tão grande por séculos. Eles começam a procurar parceiros aos 150 anos e também podem viver muito tempo, pois não existem tantos predadores em tais profundidades. Além disso, não há humanos ou outras coisas que possam perturbá-los ou pôr em perigo sua existência. Em tais profundidades, o ambiente é bastante estável. Muitos animais são como fósseis vivos, porque provavelmente não mudaram em milhões de anos. Os primeiros 200 metros de profundidade do oceano são considerados mar aberto. A maior parte da vida marinha que descobrimos vive lá, já que é a área que o Sol ainda pode alcançar. E então, à medida que vai indo mais fundo, você alcança a zona do crepúsculo. Parece que nada vive lá, mas a cerca de 250 metros você vê um pequeno oásis de vida antiga prosperando. Por exemplo, existem lírios do mar, animais que vivem em tais profundezas, inalterados há milhões de anos. Os selecantos, outro fóssil vivo, vivem no oceano há mais de 360 milhões de anos. Os peixes-bruxas também não mudam há muito tempo, mais de 300 milhões de anos. Esta criatura vive em profundidades de 1.700 metros. Eles evoluíram antes do resto dos vertebrados, razão pela qual este é o único animal vivo sem mandíbulas ou espinha, embora ainda tenha um crânio. As criaturas do fundo do mar não conseguem sobreviver em águas rasas. Elas evoluíram para viver em profundidades sob maior pressão hidrostática. Humanos e outros organismos que possuem espaços internos cheios de gás acabariam esmagados se pudessem ir a tais profundidades.
É por isso que os mergulhadores de alto mar sempre precisam usar roupas de mergulho especiais, projetadas para ambientes com maior pressão, mesmo que não sejam tão profundos como as áreas onde esses gigantes vivem. Mas perto da Antártida, você pode ver o gigantismo bem mais perto da superfície, como esponjas gigantes, lesmas marinhas, aranhas marinhas do tamanho de um prato raso, vermes e até alguns organismos unicelulares enormes. Todos eles tendem a ficar em águas mais rasas. Os cientistas não sabem exatamente o porquê, mas acham que pode ter algo a ver com o oxigênio. Espécies gigantes usam apenas um pouco de oxigênio, e as águas ao redor da Antártida são bastante ricas nele, o que significa que quase não há limite para esses animais crescerem cada vez mais. De volta às criaturas do fundo do mar. Como mencionado, elas tiveram que se ajustar a uma forte pressão para que quase não tivessem lacunas de ar em seu corpo. Elas são essencialmente à base de água, e como a água é incomprensível, o que significa que não é algo que você possa comprimir, as ajuda a permanecerem inalteradas em uma pressão tão alta. Mas por tudo isso, se subissem em direção à superfície, provavelmente inchariam, talvez até explodissem. Basta olhar para o peixe-bolha, aquele que leva o título de animal mais feio do mundo. Ele parece normal bem abaixo da superfície, onde fica seu habitat natural. Mas quando chega à superfície, onde a pressão é 120 vezes menor, ele muda de forma. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculos, então, sem a alta pressão no fundo do mar, acaba ficando todo mole e frouxo. As profundezas oceânicas escuras não são apenas assustadoras de assistir, mas também de ouvir. Em 1997, cientistas tentavam encontrar vulcões submarinos localizados na costa sul-americana. Durante suas viagens, gravaram um dos ruídos mais altos já registrados. Foi bem estranho também. Era tão alto que até sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância conseguiram captá-lo. Mais tarde, eles o chamaram de bloop. Eles levaram 15 anos para concluir que o som vinha de um terremoto de gelo. Isso é quando a atividade sísmica quebra o solo congelado. A água no fundo do oceano nem sempre é extremamente fria. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar, e a água que sai delas pode chegar a 400 graus Celsius. Uma pressão fortíssima. Sim, a mesma que te esmagaria, é algo que não permite que a água ferva. Existem centenas de espécies de animais que vivem perto de fontes hidrotermais do fundo do mar. Algumas delas, como os vermes tubulares, são algo que nunca vimos antes. Esses vermes absorvem produtos químicos de fluidos dos respiradouros. É assim que eles alimentam as bactérias que vivem neles. E, em troca, essas bactérias lhe dão o carbono que eles precisam para sobreviver. 2/3 de todas as espécies de corais que os cientistas descobriram vivem em partes escuras, profundas e extremamente frias do oceano. Algumas até vivem em partes com 5 km de profundidade. Elas podem sobreviver em baixas temperaturas, como -2 graus Celsius. Alguns desses corais de água fria têm mais de 8.000 anos. Eles formam estruturas incríveis que podem alcançar até 35 metros de altura. As profundezas não são apenas um mundo misterioso de criaturas incomuns. A paisagem sob a superfície oceânica também é magnífica. Os desfiladeiros escondidos ali fazem até o Grand Canyon parecer pequeno. Por exemplo, veja aquele localizado no Mar de Bering, o Canyon Shamshook. Seu relevo vertical tem mais de 2.600 metros de profundidade. Ele é enorme. As maiores ondas do oceano não são aquelas que você pode ver da costa. Elas acontecem sob a superfície e são chamadas de ondas internas. Elas ocorrem entre duas massas de água que têm densidades diferentes e viajam a velocidades de milhares de quilômetros por hora, podendo ter até 200 metros de altura. Muitos animais aterrorizantes vivem nas profundezas das ondas, como essa lula vampira, que fica a mais de 900 metros abaixo da superfície, em uma escuridão quase completa. Esse animal tem uma capa como a de um vampiro, por isso é chamada de lula vampira. Nas profundezas do fundo do mar, ela não pode usar tinta para se defender, por isso desenvolveu uma tática incomum. Brilha levemente para espantar os predadores. Se essa tática falhar, pode virar seu corpo do avesso, revelando pequenos espinhos. Quando você traduz seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente lula vampira do fundo do mar. Apesar de sua aparência aterrorizante, é um animal oceânico inofensivo. A criatura anterior não era do espaço, mas este objeto definitivamente é. Antes de Elon Musk encontrar uma maneira de reutilizar foguetes, a NASA simplesmente deixava cair os antigos depois de lançar os astronautas no espaço, na maioria das vezes no oceano ou nos desertos.
Em 2012, Jeff Bezos enviou uma missão para encontrar o foguete Apollo 11. Ela o encontrou usando sonares, mas ele estava em péssimas condições no fundo do oceano, não muito longe do local previsto. Os responsáveis conseguiram resgatar o motor e reconstruir 2 deles. A cidade perdida mais famosa é Atlântida, mas infelizmente ainda não a descobrimos. Entretanto, Heraklion também era apenas um mito até que um piloto britânico viu algo que parecia uma cidade enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Ele relatou o fato e 60 anos depois, um grupo de mergulhadores foi até lá. Eles ficaram chocados quando encontraram uma cidade inteira debaixo d'água. Ela estava repleta de artefatos que poderiam nos contar muito sobre a história do lugar. Atualmente, esse é um dos melhores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Acredita-se que a elevação do mar tenha causado o afundamento do local. O Titanic afundou em 1912. O naufrágio foi oficialmente descoberto 74 anos depois. Na realidade, porém, um pescador o encontrou 8 anos antes, enquanto pescava no Oceano Atlântico. Ele estava puxando sua rede quando viu uma cabeça presa nela. Por sorte, era apenas a de uma boneca. Anos mais tarde, depois que o pescador faleceu, seu filho vendeu a boneca para uma colecionadora. Ela fez muitas investigações e pesquisas sobre todas as pessoas que tinham um brinquedo de porcelana no Titanic e encontrou o proprietário do brinquedo. Eva Hart estava no transatlântico e levou uma boneca a bordo. Eva sobreviveu à catástrofe por um milagre, mas seu brinquedo não. Hart chegou a escrever sobre a boneca em seu diário e todos os detalhes coincidiam com a que foi encontrada pelo pescador. O peixe tripé vive nas profundezas da zona abissal, cerca de 6.100 metros abaixo da superfície. Ele está adaptado a essas imensas profundidades e usa suas nadadeiras de tripé para permanecer imóvel no fundo. Não tem olhos grandes, e mesmo que tivesse, eles seriam inúteis na escuridão. Em vez disso, o peixe tripé usa suas nadadeiras como antenas para detectar qualquer movimento na água. Essa criatura não tem muita sorte quando se trata de sua vida amorosa, por isso teve de desenvolver táticas exclusivas para se reproduzir. Pode ser macho e fêmea. A próxima criatura bizarra é o peixe-lagarto. Ele tem toneladas de dentes afiados, uma boca enorme e olhos realmente grandes que usa para caçar. Tudo isso faz com que pareça assustador. O animal vive em profundidades de cerca de 3.350 metros na zona da meia-noite, onde não há luz. Essa aberração da natureza come basicamente tudo que cabe em sua boca, desde pequenos peixes até outros peixes-lagarto. Por outro lado, quando vê outros da mesma espécie, provavelmente se apaixona, pois encontrar parceiros nessas profundidades não é uma tarefa fácil. Assim como o peixe tripé, ele pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Quando você pensa em um rio, geralmente o imagina em terra firme. Ainda assim, a natureza é bastante imprevisível e criou um que corre sob o oceano na Califórnia. Ele fica a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros e conta com tudo o que um rio comum tem: troncos afundados, árvores e rochas. E apesar de sua singularidade, não é o único no mundo. Há também um na Amazônia e na Groenlândia. Uma criatura aterrorizante foi descoberta perto da costa de Angola por um veículo de operação remota. Parece que não tem cabeça nem corpo. Ela estava a uma profundidade de cerca de 1.325 metros abaixo da superfície. Depois de pesquisas, os cientistas concluíram que não era nada de um filme de ficção científica, e sim apenas um aglomerado de sifonóforos presos uns aos outros. Em 2015, um cara aleatório estava mergulhando em Cesareia e algo brilhante chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, agarrou e percebeu que era uma moeda de ouro. Depois, examinou o fundo e descobriu que havia muitas outras. Então, relatou o acontecimento às autoridades locais e elas concluíram que o homem havia encontrado um tesouro árabe. As moedas eram feitas de ouro maciço de 24 quilates e tinham alguns milhares de anos. Mas, devido à salinidade e à temperatura perfeitas, pareciam novas em folha e pertenciam a um navio que transportava carga. Ele foi pego em uma tempestade e infelizmente afundou. Uma das coisas mais estranhas já descobertas foi encontrada no Mar Báltico. Trata-se de uma anomalia que parece ter sido criada por uma civilização diferente. Ela foi achada por pesquisadores suecos e eles basicamente não tinham ideia do que era. Tiveram de pedir a opinião de muitos outros cientistas. Quando você olha de cima para essa formação, ela tem 61 metros de comprimento e se parece exatamente com uma nave espacial caída. É difícil acreditar que se trata de uma formação natural, mas alerta de spoiler:
foi totalmente criada pela natureza, porque o Mar Báltico passou por muitas erosões ao longo da história. Muito provavelmente, a formação bizarra é o resultado desses processos. Um grupo de mergulhadores em Madagascar ficou chocado quando encontrou esses assustadores 2 metros de faca no fundo do mar. A especulação começou imediatamente, e muitos disseram que ela era de alguns gigantes que lutaram contra megalodontes e viveram na Terra há milhares e milhares de anos. Essa poderia ser uma boa história, mas é mais provável que a faca seja um acessório de filme que se perdeu no mar. Um dos animais mais bizarros do oceano é o tubarão-cobra. Acredita-se que esse peixe seja a razão de todas as histórias de serpentes marinhas sobre as quais os exploradores marítimos do passado escreveram. Ele vive nas profundezas do oceano, mas às vezes pode ser visto em águas rasas. É muito raro, mas é possível. O tubarão-cobra tem uma boca grande com cerca de 300 dentes e também um corpo longo que se parece com o de um lagarto. Trata-se de uma espécie realmente única. Suas vítimas podem ter metade do seu tamanho, pois o estômago desse tubarão é como o de uma cobra e ele pode engolir peixes ou crustáceos enormes. Avistar algumas minhocas em seu jardim não é nada demais, mas depois de ver uma de 8 metros de comprimento no oceano, você vai deixar sua roupa de mergulho um pouco mais molhada. Esse verme é super raro e totalmente inofensivo para os seres humanos. Na verdade, não se trata de um verme gigante, é um aglomerado de zooides que estão presos uns aos outros em uma formação de minhoca. Em geral, se alimentam apenas de plâncton, bactérias e outras coisas minúsculas que podem ser encontradas no oceano. Provavelmente, a coisa mais assustadora no mar e 100% real é a Magna Pinna. Ela pode ser encontrada em profundidades incríveis de mais de 6.000 metros. Esse monstro se parece com um Slenderman subaquático, mas é apenas uma lula com tentáculos realmente longos que podem atingir um tamanho assustador de 2,40 metros. Essa criatura só foi vista algumas vezes e, basicamente, não sabemos muito sobre ela até agora.